noite, dá para observar em relação ao ano passado a expansão do nosso planisfério. Se você tiver clareza. E é verdade, nós estamos em expansão porque a mola ainda está em estendimento. Aliás, quero lembrar a você que o céu que você vê hoje é o céu de 2004, que é exatamente a velocidade da luz das estrelas que estão chegando para nós. Nunca ofereça o céu à sua amada. Esse é o nosso céu porque pode ser o de outra. Era o de 2004. O céu de agora, de hoje, você só vai ver em 2010, de fato. Ora, há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia, nós estamos em expansão. Você vai concluir o óbvio comigo, né? Quando chegar no ápice da expansão da bola, ela vai voltar. E depois parece que esse processo ele é sistólico e diastólico como o nosso coração. Talvez os orientais conheçam isso melhor, porque eles têm religiões que trabalham com a noção do expandir e recolher. O pulmão faz isso, o coração faz. Parece que o planeta e a vida fazem isso. O nosso sexo expande e retrai. Parece que tem um segredo na vida do sistólico e diastólico. Não sei. Aí é uma questão de crença. De qualquer forma, né, há essa. Fique tranquilo, porque esse encolhimento a ciência já calculou, vai se dar em 12 bilhões de anos. Até lá você já está aposentado pelas novas regras. Por isso que eu fiz o meu PGBL no banco, exatamente para poder me garantir. Olha só, há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia. Essa matéria se concentrou naquilo que nós humanos chamamos de estrelas, e as estrelas se agruparam no que nós humanos chamamos de galáxias. Galáxia em grego é leite. A ciência calcula que no nosso universo haja por volta de 200 bilhões de galáxias. Não são 200 galáxias, são 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, que fica aqui na porta de saída do universo, que é a Via Láctea, e que é leite em latim. Que não é uma galáxia assim tão grande, ela tem apenas 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é a nossa. Quando era criança, a gente chamava de estrela de quinta grandeza. Agora é chamada de estrela anã, que é o Sol. O que é o Sol? O Sol é uma estrelinha, entre outras 100 bilhões de estrelas, compõe uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Em volta dessa estrelinha giram massas planetárias sem luz própria, 9, para ser mais exato, talvez 8. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras, 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. Esse é um Deus inteligente. Entende a relação custo-benefício? Tá? Ele faz bilhões de estrelas, galáxias, só para nós existirmos aqui. Tem gente que acha que é pior. Acha que Deus fez tudo isso só para essa pessoa existir ali. Com o dinheiro que ela carrega, o sotaque que ela usa, com a religião que ela pratica, com o cargo que ela tem dentro do banco ou na universidade, com a cor da pele que ela tem. Já imaginou? A ciência sabe desse nosso planeta tem uma coisa chamada vida. É engraçado que tem gente que acha que só tem vida aqui, porque isso aqui é tão pequeno, né? A ciência calcula que no nosso planetinha haja por volta de 30 milhões de espécies, mas até agora só classificou 3 bilhões de espécies de vida diferentes. Uma delas é a nossa, Homo sapiens. A nossa espécie é uma espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras 100 bilhões de estrelas, compõe uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie, em 2007, que é onde nós estamos, tem 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Um deles é você. Quem és tu? Tu és um indivíduo entre outros 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Compõe uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compõe uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. E o Romário? O Romário não, o Romário está acima. Já pensou?
Já imaginou 6 bilhões? Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para achar que o único modo de fazer as coisas é como eu faço? Quem sou eu para achar que a única cor de pele adequada é a que eu tenho? Quem sou eu para achar que o único lugar bom para nascer foi onde eu nasci? Quem sou eu para achar que o único sotaque correto é o que eu uso? Quem sou eu para achar que a única religião certa é a que eu pratico? Quem sou eu? Quem és tu? Tu és o vice-treco do subtroço. Falam sim, que a gente... Por isso que na minha vida, todas as vezes que alguém chegou para mim... Né? Então deixa eu só descompartilhar a minha tela, por favor. Opa, fiz merda. Interromper compartilhamento de tela. E aí eu volto aqui. Certo? Vocês conseguiram acompanhar o vídeo? Tranquilo? Só balança a cabeça aí, eu sei que tá com a câmera, por favor, Jéssica. Certo? Então, o que é legal da gente saber nessa primeira parte, pelo menos nessa parte aí sobre a teoria da evolução das espécies? Que a gente tem muito tempo de existência, certo? Mas a gente se tornou o Homo sapiens muito recentemente pela história do planeta, né? Então é interessante a gente saber que as primeiras teorias sobre quem eram esses homens que habitavam esse plano chamado de Terra, eles passaram por um processo de transformação. E esse processo de transformação foi adaptado à realidade do que o planeta vivia naquele tempo. Então a gente precisa entender o seguinte: se o ser humano ele é um ser adaptativo, certo? Que é o que o Charles Darwin falava. E que o Lamarck, que era um outro cientista, falava que o ser humano ele sobrevive só por causa da sua força. Isso não só o ser humano, mas todo e qualquer animal. Uma coisa que a gente nunca deve esquecer é que nós somos animais. Porém, nós somos animais com qualidades bem diferentes daquela que a gente normalmente possui. Por quê? Os outros animais, eles não possuem aquilo que a gente chama de racionalidade. Nós temos uma coisa que a ciência chama de telencéfalo altamente desenvolvido, vulgo o cérebro. O cérebro, ele é o que nos torna bem diferente do restante dos outros animais. E pensando nisso, a adaptação e a evolução do homem, ela tem a ver com esse processo de sobrevivência. E isso é uma coisa muito importante para a gente entender a pré-história. Por quê? O homem, ele é o único que possui, além do seu instinto que está ligado aos animais, ele tem também uma coisa chamada de racionalidade. O que é a racionalidade segundo a ciência? É a arte de você conseguir pensar em algo que pode dar certo ou pode dar errado. A nossa vida, ela sempre vai pegar essa parte dualista. O que é essa parte dualista? A gente tem o bom, o mal, o feio, o bonito, o claro, o escuro, o dia, a noite. Tudo isso tem a ver com esse processo de dualidade. Então, por isso que a nossa vida tem 50% de dar certo, 50% de dar errado. E a gente não consegue determinar isso. Porém, a maneira como a gente usa a cabeça, ela é um elemento fundamental para a gente poder compreender essas possibilidades que existem, correto? Então, tudo isso tem a ver com a questão da sobrevivência. Como que a gente chegou até aqui, até o ano de 2020? Passando por esse mesmo processo. Ou seja, a gente aprendeu através das nossas tentativas e erros. Provavelmente o homem lá da pré-história, ele fazia uma coisa que poucos de nós fazemos, que é a questão da observação. Lembra que eu vivo falando para vocês nas aulas o seguinte: a gente tem 3 maneiras de aprender. A primeira é vendo, a segunda é escutando
E a terceira é a sinestesia, que é quando a gente utiliza o corpo para aprender